Índio Maera, o goleiro Cássio não é mais goleiro do Corinthians após 58 anos agarrando no timão. Ele saiu que. Que isso? Não, aí já It's é tudo. been O a grito. long day without you, my friend. And I tell you I'm not ready when I When see. I see you again. Triste, né? Caralho, a gente cantando no tom, aí vem o Otávio no GR e simplesmente. Caralho. Não, você não entende de música, né? Eu fiz a terça, né? Não, Perfeito, perfeito. Explica pra ele, por Fez, favor, ô fez, Vitor Lopes. fez, fez, fez. Ele fez o complemento. Fez. Né? Ficou bom. Ficou da hora. pô, Bem, peraí. ó, vamos chegar Bem, legal aqui, porque temos até um convidado para isso. falar desse momento Salve de palmas. Uma triste. salva. Não é um convidado qualquer, né? Não Não é. é. Grande Piero Fiorelli, para falar um pouquinho até do sentimento, né, do torcedor em relação ao que aconteceu, a despedida de Cássio. Piero, prazer demais ter você aqui com a gente. Já faço convite para voltar mais vezes. E, cara, queria que você falasse o sentimento do corintiano, talvez não da forma que o torcedor imaginava, né? Pudesse imaginar ali que o Cássio se aposentaria no Corinthians, mas foi uma decisão que veio dele também. Enfim, fale um pouquinho sobre essa situação, Piero. Pois é, rapaziada, prazer estar aqui para falar um pouco desse momento emblemático para o torcedor corintiano, né? Daquelas coisas que a gente não imagina que nunca aconteceria, né? O Tu tá, tempo tipo vai assim, tu tá passando. tristão. Tu tá triste, tá fudido. Não, não, sinceramente não, até porque Não, eu nem eu. gostava muito dele. Na verdade, sou Não, cruzeirense. O pau vai cantar aqui porque ele tem opiniões fortes, eu vou revelar, tá? Ih, É. fudeu. Vai, Piero, não adianta não, passar, vai embora, vambora, vai legal. o Cássio é indiscutivelmente o maior goleiro da história do Corinthians, né? Então, eu estava presente no último jogo antes da entrada do Cássio. Estava no Pacaembu antes de Caralho. fazer 18 anos. Hoje eu tenho 30 anos, eu sei. É uma loucura isso, Caralho. né? Loucura, Eu né? tava entrando na faculdade quando o Cássio virou goleiro titular do Corinthians. No último jogo do Júlio César como titular, ele falha contra a Ponte Preta no final de semana no Campeonato Paulista. Gostoso. E na quarta-feira, nas oitavas de final da Libertadores, o Tite decide colocar o Cássio, que tinha um jogo com a camisa do Corinthians, como titular na Libertadores contra o Emelec. Nas oitavas de final, na altitude, ele faz uma boa atuação e a partir daí ele nunca mais deixou de ser goleiro titular do Corinthians. Isso aconteceu em 2012 e a gente está em 2024. E é esse mix de sentimento, porque de fato o Corinthians vive aí um momento de seca de títulos, há 5 anos acho que caracteriza isso. E sempre quando você passa por uma seca de títulos, acontece aquela coisa que é os caras mais pesados do elenco, eles viram o símbolo do É. período perdedor. Por mais que o Cássio ele não seja isso, ele é o símbolo do período vencedor do Corinthians. Até porque Automaticamente, ele quando ficou você... 12 anos em cima da porra toda, né? Em cima de qualquer merda. Exatamente. Exatamente. Quando você fica esse período sem ganhar também, automaticamente os líderes do elenco eles são culpados por algumas coisas. E é sempre muito difícil tirar do time titular um jogador com o peso de um Cássio. A gente está falando do cara que foi o segundo que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. E a torcida do Corinthians gostaria realmente que tivesse uma oportunidade para o Carlos Miguel. Vinha cobrando isso já há um tempo. É um goleiro que já vinha Já se tinha uma destacando sombra ali, né? Aí não tem Pois como. é, quando o Cássio se lesionou ano passado. Então a torcida corintiana ela queria uma sequência para o Carlos Miguel e questionava o momento do Cássio. Só que para você questionar o Cássio, não é só leves críticas vão tirar ele do time titular. Automaticamente você tem que subir o tom para conseguir tirar um cara do tamanho do Cássio do gol do É, Corinthians. pica. E aí a coisa começa a ficar um pouco desproporcional. O ambiente externo fala: olha como a torcida do Corinthians está reagindo ao Cássio. Mas você vê o tratamento da torcida nesses jogos recentes, quando o Cássio estava no banco, né? A torcida gritando o nome dele. E nessa saída ficou muito claro que a torcida do Corinthians não queria que fosse dessa maneira. O contrato dele ia até o final da temporada, gostaria que ele ficasse. Ele revelou isso na coletiva, inclusive, que a conversa com a diretoria era nesse tom, de que Você gostaria que ele gostaria que ele ficasse. ficasse? Cara, eu acho que até o final do ano, como reserva, ou talvez voltando para o time titular em algum momento, mas eu acho que era o momento do Carlos Miguel ter uma sequência como goleiro titular do Corinthians. E durou 3 jogos no banco e ele decidiu que era o momento de, rapidamente, de um dia para o outro, já saiu a notícia, olha, ele está perto de negociar com o Cruzeiro, e aí ele faz a saída. Eu Mas achei que foi muito rápido. você acha que, não você especificamente, mas tu vê pela torcida do Corinthians, vagabundo tá magoado? Um pouco chateado com o Cássio, sim. Eu acho que o torcedor corintiano, em geral, eu não falo por toda a torcida do Corinthians, mas Sim, mas não é impressão só. eu acho que o torcedor corintiano, em geral, ele tem esse mix. Alguns corintianos falando, ó, olha como vocês trataram o ídolo, vocês subiram o tom, exagerou, pegou É, mal, saiu mal. E uma outra metade diz, pô,
tudo bem que teve a crítica, mas a gente não queria que ele saísse dessa maneira. É um dos grandes ídolos da história do clube, para muitos o maior da história do clube. É. Então era só, pô, subir um pouco o tom, era para ir pro banco, mas a gente mostra nos jogos que a gente ama esse cara, a gente grita o nome dele. Então, eu acho que foi esse tom agridoce para alguns torcedores, sabe? Alguns queriam que ele Mas- fosse pro banco, mas não saísse do jeito que foi. Eu- Uma Até homenagem porque, no final do Otávio, ano, um jogo de despedida. Ele não teve tempo para isso. Mas Ele não, simplesmente vai porque, ter. Otávio, Eventualmente vai Ah. ter, né? o Cássio ele não colocou a camisa do Flamengo, por exemplo, né? Tem isso, né? Tem isso. Eu acho que assim, o Piero foi bem, cara, no lance de o momento técnico do Cássio, beleza, era quase uma unanimidade no torcedor do Corinthians. Pô, cara, e a gente precisa tirar esse cara do gol de alguma maneira. Para isso acontecer, certamente seria turbulento, né? Porque o cara é um dos maiores ídolos, para muitos o maior ídolo da história do Corinthians. O meu ponto aqui, eu acho que o Piero até entrou um pouco nisso aí também, é a forma como ele sai do time, né? Eu acho que ele tem motivo para estar muito chateado com o Corinthians e tal qual o torcedor tem alguns motivos para estar chateado com ele também. E aí você pega um final de semana onde a gente teve a despedida do Marco Reus, por exemplo, que é outro cara que é uma entidade, jogou a carreira inteira no Borussia Dortmund, e você vê a diferença, né? De tratamento, não digo só do torcedor, tá? Digo principalmente do clube, né? Como que se faz essa transição para a saída de um ídolo que vai ficar até o final do contrato dele. Pô, beleza, acho que o Borussia também acertou. Tecnicamente, o Marco Reus hoje já não era uma sumidade dentro do Borussia. E aí, pô, cada um vai seguir o seu caminho. Muito obrigado por tudo que você viveu aqui. Vamos fazer uma grande festa para sua despedida. E beleza. Só que o Cássio não teve isso. Eu acho que ele merecia ter algo semelhante, entendeu? Mas imagino, né? Não sei. Pode ser que não aconteça, mas imagino que quando ele for se aposentar, vai existir um jogo, né? Uma despedida melhor. Não, beleza, assim. mas o exemplo que eu dei, o Marco Reus não vai se aposentar agora também, não, cara. Não, sim, mas é porque Só foi que ele muito tá corrido, deixando foi no o meio clube da depois de temporada. muitos anos, pô. Mas, porra, o do Cássio foi no meio Mas- da temporada. Tipo, se fosse em dezembro, seria diferente, pô. O próprio Cássio não quis, né? Ele deixou muito claro isso, porque ele não estava se aposentando, ele estava apenas saindo do Uhum. Corinthians. Eu imagino que ele vai ter uma homenagem assim. Tudo Vai depende de ter. como ele vai lidar com a relação com o Corinthians até o final da carreira, né? Goleiro a gente Pois sabe que é, vai até pois muitos é. anos, pode ser que a carreira dele se estenda, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente viu o Gil, que saiu, em teoria, como um ídolo do clube, brigando com o torcedor online, tirou o nome do Corinthians da Bill. Essas coisas, a É. gente nunca sabe, cara. A relação de jogador Não, com a torcida, a Pega, idolatria é uma pega um coisa muito exemplo de subjetiva, goleiro. né? Pega um exemplo de goleiro mesmo, cara. O Fábio, quando ele sai do Cruzeiro para ir Exatamente. pro Fluminense, é uma parada muito parecida com o que aconteceu com o Cássio Não, agora, mas né? eu Exatamente. acho que do Fábio É foi muito diferente parecido. porque E o Fábio ainda acho que- jogou. Não, é Fala, porque eu fala. acho que os torcedores do Cruzeiro ficaram putos com o Cruzeiro. Acho que poucas pessoas ficaram putas com o Fábio, porque o Fábio falou, eu queria ficar, e aí ele foi meio que tirado por questões de SAF, dinheiro, dívida e tudo mais. Só que eu Existia acho toda que uma já... questão de grana É, também do só que eu Cruzeiro. acho O que a Cruzeiro, doideira pô, do Fábio... afundado na maior crise financeira da história dele. Não, eu Só que acho o que a Fábio doideira... desceu, jogou a Série B com o Cruzeiro, né? Tem não, todo o contexto também, né? é outra parada. Eu acho que a doideira do Fábio é que o Fábio já não é. A imagem Fábio já não tá tão colada com o Cruzeiro, pô, porque o cara virou ídolo bizarro de um outro time. Então, assim, virou outro cenário. Pode ser que o Fábio ganhe a Isso porra pode toda. acontecer com o Cássio também, o Cássio, cara. quer Com dizer. certeza. Porra, Não, não tem nenhuma dúvida disso. E é Até uma porque parada quando o que- Fábio sai do Cruzeiro, ele já tava com uma idade bem avançada também, né? Mais avançada do que a que o Cássio tem agora. E tem uma coisa que o Cássio, ele não é o ídolo corintiano padrão, né? Eu cresci aquele ídolo corintiano. Eu sei que tem aquela coisa da média com a torcida, sabe? Aquela relação do Marcelinho Sim. Carioca, por um curto período que foi do Tevez. Esses caras que Uhum. movem a massa corintiana e tem aquela coisa de uma paixão muito arrebatadora com o torcedor, né? Eu acho que o Cássio ele Uhum. nunca teve isso. Ele foi um amor contínuo da torcida, uma gratidão eterna. Eu sinto pelo Cássio, não é aquela paixão do torcedor, sabe? Daquele cara que eu amei a minha vida inteira. O Cássio sai do Corinthians com uma sensação de gratidão do torcedor. Pra mim, pelo menos. Eu Sim. tenho muita Uhum. gratidão ao Cássio. É o cara que esteve presente em uma das minhas maiores alegrias da vida. Mas em nenhum momento eu tive a relação de ídolo do Cássio igual eu tive com os caras que eu tive na minha infância. Talvez seja pela idade também, né? Você acha que o Tem Cássio uma foi, de questão- repente, mais Quando você é profissional? jovem. Não sei se é profissional. Ele também nunca vendeu isso. Você vê o vídeo de despedida dele? Quando ele senta na cadeira lá e fala com o torcedor Uhum. corintiano. Ele não tá usando a camisa do Corinthians, ele não fala o nome do Corinthians. Ele não fala no vídeo. Ele fala, torcedor corintiano, e a partir daí ele fala, foi um prazer estar no clube, o que eu honrei, foi tal. Ele não fala o nome do Corinthians. Ele é um cara muito. Ele nunca foi aquele coisa do vai Corinthians.
de vai pra Sim. galera e sobe no É. alumbrado. Ele é um tem cara essa bem festa mais. de- Ele é um cara bem mais low profile mesmo, nesse Ele não é, sentido ele aí, não é, né? ele não é um ídolo De corintiano, aquela coisa, sabe? De ter a personalidade que um ídolo É, corintiano tem. Tipo um Neto, não é. Faltou um uma treta com Marcelinho. Exatamente. alguém, sair na Neto, mão É um de Marcelinho, lá. cara esses caras. que coloca a paixão pelo Corinthians acima de qualquer parada, né? É, Não, então, exatamente. até eu acho que. Pô, nós tem três aqui que nós três, eu, o Vitor Lopes e o Piero, a gente viu um goleiro ficar 10 anos no nosso time que virou um ídolo É. bizarro. O Marcos, o Jefferson e o Cássio. E aí você vê, tem diferença, né? Eu acho que dos três, assim, o Cássio é o menos que falava e caralho, eu sou pra Total. caralho Sim. e tal. Então, assim, por mais que tenha diferença, o Cássio ganhou um Mundial, tá ligado? Ele, porra, ele foi o do mais vitorioso Absurdo. dos três. Mas, Ele foi assim, bola de ouro do Mundial. Ele foi o melhor então, jogador do Mundial de exatamente. Clubes. Só que ele não tem essa. É uma, tipo, a cara de ídolo mesmo. Ele é um jogador. Ele é o ídolo, obviamente, mas ele não tem essas declarações fodas do Cássio. Não, não tem. é. É Não é diferente isso. mesmo. Já E ao mudou mesmo ali. tempo, Fala. e só um detalhe, ao mesmo tempo, a saída dele, em termos de pressão para o Carlos Miguel, o Carlos Miguel ele saiu muito agradecido ao Cássio, né? Isso, todos os goleiros que jogaram com o Cássio também é um exemplo de grande profissional que o Cássio era. Todos os goleiros que disputaram a posição do Cássio, inclusive o Walter, que chegou a tomar a posição dele por poucos jogos e ele Sim, já sim. recuperou. E agora o Carlos Miguel, todos falam muito bem da relação com o Cássio, de como o Cássio era um ótimo exemplo e um ótimo companheiro de time. Mas, ao mesmo tempo, para o Carlos Miguel, eu acho bom não ter a sombra do Cássio mais. Só que pro Corinthians existe um problema, né? O Carlos Miguel é um cara com uma multa baixa, um cara que já interessa para a Europa. E hoje o Carlos Miguel tem aquela. O torcedor que é o Carlos Miguel, o cara é muito bom. E se ele é vendido? Aí a gente vai viver aquele dilema Mas- eterno do torcedor e do volta clube Cássio, é pós-ídolo, loucura. né? Então, eu É, acho que não. O Corinthians Isso é uma. tem que ser muito rápido e renovar o contrato do Carlos Miguel, É proteger ele, porque olha. é a passagem de bastão, né? Que talvez não tenha sido É, feita da maneira como E era isso é muito planejada, né? difícil, Isso é cara. loucura, pô. Isso aí Isso é É muito você foi muito bem difícil você arrumar um você foi goleiro bem que nesse fique ponto, muitos viu? anos no gol do clube, tá ligado? Não, mas eu acho que É a mais que o coisa mais goleiro. difícil que tem. Eu acho que quando sai um ídolo assim, pode ser atacante, meio campo e tal. Quando sai esse cara, qualquer pessoa que vier depois vai ter um fantasma ali atrás, irmão. é. Se não for um bagulho muito bem feito. Sim, Por sim. exemplo, o do Botafogo foi um bagulho muito bem. O Jefferson se aposentou. Aí veio o Gatito logo depois. Então foi suave, assim. Mas, pô, o São Paulo. O Rogério Ceni sai e o bagulho fica doido durante anos. E é loucura. E caralho, quem é? Não tem goleiro há anos, né? Então, caralho, agora tu falou e É. o Carlos Miguel É, Cara, o velho, próximo, bizarro, não. depois do doideira, Rogério cara. Ceni, acho que o goleiro mais indiscutível é o Rafael agora, cara. É, Teve pô, um é período de agora. Volpe, mas são 8 anos de goleiro sendo questionados no São Paulo. É. Quem É. que tá lá? O moleque O lá, o Vasco outro? ficou quase 10 anos sem ter um goleiro aceitável, pô. Porque o Vasco tinha Carlos Germano, Elton, depois o Fábio. Quando o Fábio E aí, sai, loucura. É só quando nossa, o é uma prazo volta. catástrofe até chegar o prazo Loucura. em 2011, né? É, tipo, É, primeiro é ele vem em muito 2009, né, e tal, mas aí ele fica até 2011, 2012. E aí depois só com o Martin Silva de novo. E aí agora com o Léo Jardim. Mas É. é muito doideira, difícil você mano. ter um goleiro Não é difícil. que assuma a posição assim, né? Mas assim, É, ô Piero, punk. na história do Corinthians, ele é indiscutível top 3 pra todo mundo, né? Cara, é porque ele tá presente em alguns dos momentos únicos da torcida do Corinthians, que é a Libertadores e o Mundial, ele como personagem central dos dois títulos, né? A Sim. gente tá falando Uhum. de dois dos maiores títulos, pode ser para cada um, vai ter um. O título de 90 brasileiro é muito importante para o corintiano, e o título de 77 paulista, que é o fim da fila, né? Acho que são a Uhum. grande santidade aí dos títulos corintianos. E o Cássio está presente em alguns deles, né? Então acho que o Cássio é top 5, vai, mas eu acho que se for fazer Top um. 5 indiscutível Indiscutível, e. é Pra indiscutível. E alguns aí é pode ser muito. top 1 e aí vai de cada um também. Exatamente. É porque o Só Corinthians é um desses clubes que não tem um ídolo indiscutível, não tem né? o cara, Não tem o cara. Para um é o Sócrates, depende muito da idade, né? Para uma né? galera, para uma geração é o Rivelino, para outra geração, que nem foi campeão no Corinthians, né? Para outra geração é o Sócrates, para outra geração é o Neto, para outra é o Marcelinho e para outra é o Cássio. Então é realmente É. difícil. É. É Esse muito da ponto é idade de punk, cada assim, um. porque é a geração mais recente, né? É uma boa É. geração mais recente que vai ter o Cássio como principal ídolo do Corinthians. E ele sai, assim, dessa Cara, maneira que a gente 700, desenhou aqui, né? Moleque, 700 é 706 jogos. muito jogo, É moleque. muito jogo, cara. Só É pra É fechar coisa demais. aqui, queria, não sei se você vai falar, mas qual que é a sua opinião sobre ídolos no futebol, Piero Fiorelli? Cara, eu acho que o Corinthians ele é um clube que ele tem muita dificuldade em se livrar dos seus ídolos. Não é se livrar no sentido de deixar eles de serem ídolos, mas é você permitir que eles sejam ídolos do clube.
O Corinthians ele fica com os caras até o fim, até o ponto de falar assim, ó, agora a relação tá uma merda. A partir de agora ele vai ser odiado pelo corintiano. Então agora chegou a hora de acabar a relação. Então, Não sabe a hora de terminar, né? sabe a hora. É assim, o Corinthians chegou um momento, assim, nos últimos 5, 6 anos, que parece que a única coisa que o Corinthians pode contratar é um jogador que já passou pelo Corinthians. O jogador já jogou no Corinthians, então ele tem chance de voltar. Esse treinador já treinou o Corinthians, ele pode treinar. Aí sempre aquela coisa, né? O cara é muito identificado, ele gosta muito do Corinthians, obviamente, né? Porque agora ele já fez a carreira na Europa, tá em fim de carreira, é o momento certo dele voltar pro Corinthians. Então, é tipo um namoro que já tá uma merda, em vez de, tipo assim, vamos terminar que tá uma merda? Espera vagabundo se trair, espera exatamente, vagabundo fica caos. A relação tem que estar nesse nível para acabar a relação. Então, para mim, a postura do Corinthians tinha que ser, quando mudou a diretoria, era brutal. Para contratar um jogador, ele não pode ter tido passagem pelo Corinthians. Ponto final. Ele jogou no Corinthians alguma vez? Não contrata. Ah, mas ele gosta, ele tá bem. Não faz isso, não vai dar certo. Porque são muitos anos, cara. Quando você tá numa fila aí, já acho que já dá para caracterizar uma fila, né? 5 anos, você ser campeão pro histórico recente do clube, já tá caracterizando uma. E não é só uma fila, né? Passando vergonha no Campeonato Brasileiro. Sim. Então acho que chegou o momento do Corinthians se livrar um pouco desse peso. Numa dessa, permitir que os jogadores sejam ídolos fora do Corinthians. Numa dessa, Basílio de volta aí. Basílio, Daqui a pouco é isso, né? Foi por gratidão, né? Tem um monte de cara aí que fez um monte de coisa pelo Corinthians, né? Caralho, muito foda. Ó, temos um vídeo agora, do bastidor do último... Chega mais, rapaz. Dele. Vamos ver. Bastidores da despedida do Cássio. Nosso camarada Gabriel, o brabo. Rapaziada, acompanha aí o dia da despedida do Cássio no Corinthians com a TNT Sports. Essa hora aí já era umas 11h30 da manhã, a imprensa estava sendo liberada, entrando ali no caminho da sala de coletiva. E vocês não fazem ideia de como essa sala ficou cheia. É lógico que todas as taças que o gigante conquistou pelo Timão iam estar expostas do lado dele, né? E como não olhar pra Liberta e não lembrar daquele lance com o Diego Souza? Aí simplesmente Cássio Ramos, o homem do dia, chegando na sala para dar a sua última coletiva pelo Corinthians. Imagino o que não passou pela cabeça dele neste momento. Que emoção. No começo, o presidente Augusto Melo falou algumas palavras sobre o ídolo, mas não respondeu perguntas da imprensa. Depois disso, já começaram as homenagens. E vocês acreditam que já se passaram simplesmente 4.489 dias desde que o Cássio foi anunciado? Foram 12 anos e 5 meses com 712 jogos pelo Timão. Além dos 9 títulos conquistados, uma verdadeira lenda na história do clube. Esse aí foi o momento que o Cássio recebeu uma homenagem das organizadas do time. Depois disso, já começaram as últimas palavras do Cássio pelo Alvinegro. Lógico, ainda tiveram os moleques do Corinthians que apareceram pra prestar aquela homenagem, tiraram uma foto e dar uma zoada no goleirão. De lei. Cássio também entrou na história do Corinthians mais uma vez em seu último dia. O goleiro terá suas mãos eternizadas no memorial do clube no Parque São Jorge. E se liga que absurdo que ficou. Enquanto está rolando, lá do lado de fora, por todos os ângulos para você curtir, a torcida organizou uma fila para que todos pudessem ver o Cássio. Baita atitude da própria torcida do Corinthians, tá? E agora aquele momento que todos esperaram, o último encontro do Cássio com a fiel torcida. Teve também quem não conseguiu conter as lágrimas. Qual que é o sentimento aí, amigo? Você é louco, parceiro. Não tem como, mano. Esse cara pra mim é tudo, parceiro. Esse cara me fez feliz tantas vezes, mano, que, mano, não sei nem explicar meu sentimento, mano. Esse cara não pode ir embora, mano. Se liga nessa história. Essa família veio de São Roque só para ver o Cássio. O filho, que é autista, é muito fã do goleiro. E o pai não segurou as lágrimas ao conseguir realizar o sonho do filhão. E aí, cara, deu certo? Sensação de dever cumprido? Graças a Deus. Filhão emocionado também? Realizar o sonho do filho é a melhor coisa do mundo. Eu faço tudo por eles. E graças a Deus consegui. Ele queria conhecer ele. Consegui, tá aí, ó. E pra fechar, o Grêmio, que tá treinando no CT do Corinthians, chegou de busão. Mas era tanta gente que o motorista voltou de ré e procurou outra entrada. Isso é Corinthians, meus amigos. Pô, esse plot tudo. Moleque, eu tava chorando. Eu não esperava. Não, o clube que revelou o Cássio está chegando no dia da despedida dele. Tipo, loucura. Não, antes da gente encerrar, cara, aliás, parabéns ao Gabriel, viu? Cara, vídeo muito foda. Pô, chorei oficial, mano. Só que aí cortou o choro com... E o Grêmio chegou?
Quebrou ali. Eu também tava E ficando... o ônibus do Grêmio chegou. Não, mas até antes do pai, mano, o torcedor, mano, é muito foda, moleque. Um homem feito, não, essa um relação maluco velho, tá indo numa tarde aleatória, vê um cara que tá indo embora e o maluco fica fudido de chorar, mano. Isso é E muito pica, eu dou muita moral. Uma das pautas que o Cássio fala nessa coletiva de despedida, inclusive, é esse lance dele ter conseguido fazer uma conscientização Muito da pauta foda. do autismo dentro do Corinthians, né? Porque ele Dentro tem do um futebol, filho né, com essa mano? condição. E hoje a Neoquímica Arena tem um espaço reservado para torcedores autistas e tal, enfim. A Tem torcida conseguiu organizada. ampliar pô. esse- O Botafogo também tem agora, tem esse vários times discurso agora lá que estão dentro. tendo. Muito irado, mano. Muito foda mesmo. Pô, Muito muito maneiro. legal. Ele é Ó, gigante, antes da gente verdade é. Esse maluco é despedir, foda. antes da gente despedir aqui esse vídeo, eu queria falar duas coisas, assim. A primeira delas, e mais importante, é que a maldição acabou, né? Porque o Diego Souza se aposentou e o Cássio deixou o Corinthians. Logo, o torcedor do Vasco pode voltar a ser feliz Os caras estão se saindo agarrando em do qualquer coisa. obscuro poço É. onde ele foi colocado naquele fatídico ano da Libertadores da América, com aquele lance que fazem sempre questão de lembrar, né? E o Norteou segundo, seu Piero, é que eu vim Isso de até- ver aqui, mas não por uma É. provocação a você, né? Você sabe que, ó, Ant-Man, né? Bro, Timberwolves está nas finais de conferência oeste da NBA. Então é só Pô, que por isso. legal. Que legal. Isso daí que você queria falar sobre isso, VH? Não, isso é Não, brincadeira. mas só um detalhe. O Otávio falou sobre a coisa de fechar o portal do Vascaíno. O Cássio, ele é um cara que, pros rivais, ele não tem tanta questão do ódio, assim, né? O Cássio não desperta tanto o ódio do torcedor, Pô, eu mas que ele gosto é um pra cara caralho. muito Nossa, eu amo ele. identificado. Não vai amar, obviamente, Mas né? tu Mas não acho que ele não é um odeia cara tão ele odia. de... Não, Porra, você odeia- filho da é. puta. Não. Mas o Embora ele Vascaíno tenha talvez mais seja vitórias do que derrotas. O Vascaíno contra o Palmeiras. você tem alguma coisa pelo Cássio ou tanto Cara, faz, é Otávio? um ódio pelo Cássio, não. Eu tenho ódio por aquele lance especificamente. Pelo, né? na real, é pro Diego Souza, né? Porque o gol do tamanho é. do Brasil, ele erra, né? Pô, é Ele, brincadeira. ele bate no cantinho, o Cássio faz uma Não, mas o Cássio vai bem no defesaça. lance. O Cássio vai bem no O lance. Cássio vai muito Não, bem ele vai no lance. muito mérito, mas não dá. Não pode Gente, perder. não dá E pra- o Diego Souza, cara, o Diego Souza daquela época ali, todo lance desse, ele dava a cavadinha no goleiro. Esse daí ele tentou mudar. E aí o Cássio era um monstro e pegou, entendeu? Não dá pra crucificar ninguém ali, não. Aquilo ali foi, como eu disse, uma maldição, né? The Outsider, foi algo tipo de outro mundo que aconteceu ali. Hoje esse portal está fechado e o Vascaíno está livre novamente. Entende? Bom. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino. Piero, brigadão, meu camarada. Tu é Tamo pica. junto. Muito Parece brabo, mais, tá? pelo amor de Deus. Venha mais, tamo Piero. junto. Venha mais. Não aguento É mais nóis. trabalhar com esses caras aqui. Vai tomar no cu, Otávio! Porra, te violou no seu caralho! Vá se fuder, falar de vá basquete. tomar no seu cu. Nossa, Porra. Time Clutch! Buzz Beater! Imbecil! É nóis.